Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Inunda-nos, Pai, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, aleluia. Vem encher-nos, vem saciar-nos, Senhor, pois em Ti matamos a nossa fome, a nossa sede, é em Ti o nosso porto seguro, aleluia. Oh, Pai, vem sobre nós, Pai, eu nasci, Senhor, para estar aqui. Eu nasci, Senhor, para te adorar. Eu nasci para te bendizer. Eu nasci para exaltar o teu santo nome. Oh, Pai, vem, Senhor. Aleluia. Maior desejo e te contemplar em todo tempo é o que eu mais quero. Tu és a razão maior que move o meu coração. És tu, Jesus, tu és a razão maior que move o meu coração. És tu, Jesus, eu nasci pra estar aqui. Esse é o meu lugar. Eu quero te adorar. Eu nasci pra estar aqui. Esse é o meu lugar. Eu quero te adorar. Pai, ouvir tua voz é o meu anseio, maior desejo e te contemplar em todo tempo é o que eu mais quero. Tu és a razão maior que move o meu coração. És tu, Jesus, tu és a razão maior que move o meu coração. És tu, Jesus, eu nasci pra estar aqui. Esse é o meu lugar. Eu quero te adorar. Eu nasci pra estar aqui. Esse é o meu lugar. Eu
quero te adorar. Eu nasci, Senhor, pra estar aqui. Esse é o meu lugar. Eu quero te adorar. Eu nasci pra estar aqui. Esse é o meu lugar. Eu quero te adorar. Senhor, eu nasci para estar aqui. Senhor, eu nasci para estar na tua presença. Você declare: Pai, eu nasci para te adorar. Eu nasci para te adorar. Eu nasci para te exaltar, Senhor. Pois o Senhor, Ele te chamou e Ele te escolheu, e você é chamado e escolhido do Senhor. Você nasceu para estar na presença do Senhor. Você nasceu para andar com o Senhor. Você nasceu para estar debaixo da onipotente mão do Senhor. Aleluia. Então exalte Ele, adore Ele. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Pai. Não há nada, Senhor, melhor, Pai, do que estar na tua presença. Não há nada melhor que estar, Senhor, debaixo, Senhor, da tua onipotente mão, e poder descansar na sombra do onipotente, e poder descansar, Senhor, em ti. Pois em ti está o meu refúgio, em ti está a minha fortaleza. Ah, Pai, eu olho para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, aleluia. O teu socorro vem do Senhor. Crê tão somente, crê no Senhor Jesus, aleluia. E será salvo tu e os da tua casa. Creia que será salvo, você e a tua família será salva. Crê no Senhor, aleluia. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Senhor, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, oh Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. em teus braços é o nosso descanso. Pois o nosso Deus é o Deus que Ele vai lá do alto. O nosso Deus é o Deus do monte, mas o nosso Deus é o Deus do vale, aleluia. E nós devemos descansar nos braços do Senhor, aleluia. Nós devemos repousar nos braços do Papai. Em seus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu passar pelo vale, lá
acharei descanso. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços É nos braços do Pai. Pai, em teus braços é o meu descanso. Em seus braços é o meu descanso. Em teus 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 braços é o meu descanso. Aleluia. Senhor, em teus braços é o nosso descanso. Em ti encontramos, Senhor. Em ti encontramos saída. Em ti encontramos, Senhor, refúgio e fortaleza. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Aleluia, hoje é um dia muito especial. Nossa família Ágape está comemorando 3 anos de aniversário oficial da abertura da nossa igreja aqui em Ribeirão Preto. Eu quero convidar você para um momento especial da palavra de Deus, amém? Amém. Antes de passar a palavra, nossa palavra hoje vai ser muito especial. O pastor Tarcísio Carnetti, lá de São Paulo, ele fez uma live aí, vai fazer essa palavra para nós nessa noite, amém, meus irmãos? Mas antes de chamar, conectar o pastor Tarcísio conosco aí, eu gostaria de convidar você para orar por este momento. Gostaria de orar pelos dízimos e ofertas, já orar pelo nosso Brasil, para que essa pandemia passe logo. E eu quero orar também, inclusive os irmãos que estão aqui, amém? Eu quero orar também pela palavra de hoje, abençoando a vida do pastor Tarcísio, pastora Tânia, pastor José, amém? Pastor Ivani e a pastora Renata também, que está cuidando dos meninos lá em casa nesse momento, amém? Estenda suas mãos aos céus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, Pai, pelas dízimos e ofertas que foram trazidas ao Teu altar. Eu abençoo agora a vida dos irmãos. Senhor, Pai, Tu és o Deus da fidelidade, Tu és fiel, Senhor. Eu peço, Pai, que diante da fidelidade, diante, Senhor, do sacrifício dos irmãos, o Senhor possa abrir janelas do céu sobre eles. Abre portas novas, abre novos momentos, abre novos contratos, abre novas oportunidades, Jesus. Pai, como igreja do Senhor, nós paralisamos agora toda a ação das trevas na vida financeira do Teu povo, declarando, Senhor, que a prosperidade do Senhor, a bênção do Senhor habitará nos seus celeiros. Pai, que tudo irá bem, que a unção que está sobre o seu povo é a unção da felicidade e da prosperidade no seu trabalho. Eu abençoo a igreja em nome de Jesus. Senhor, nós levantamos as nossas mãos hoje para orar também pela nossa nação, pelo Brasil, Senhor, pedindo, Pai, a paralisação dessa pandemia. Senhor, nós não aceitamos, Senhor, nenhuma praga chegar às nossas tendas. Senhor, ilumina agora, Senhor, a mente dos nossos governantes. Vem, Senhor, sobre os médicos, aqueles guerreiros que estão nos hospitais, batalhando, Senhor, contra essa doença. Pai, vem sobre a vida dos cientistas, dos pesquisadores, para que eles tenham luz do Senhor e clareza, Pai, para achar uma cura definitiva. Senhor, eu oro agora, Pai, cancelando todo espírito de morte, cancelando toda enfermidade, cancelando toda praga e declarando a Tua saúde que foi conquistada na cruz do Calvário, Pai, para o Teu povo, para a Tua igreja, e estendo aqui para toda a nação brasileira. Brasil, você é bendito no Senhor. Ribeirão Preto, receba vida, receba paz e receba cura, que em nome de Jesus eu profetizo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja vai avançar, vai crescer, vai reinar aqui em terra com Cristo Jesus, em nome de Jesus.
Pai, eu oro também, Senhor, pela vida, Senhor, do pastor Tarcísio, que vai conduzir a palavra de hoje. Senhor, eu abençoo a vida dele, a vida da pastora Tânia, a vida do pastor José Ivani, a vida da pastora Renata, Senhor, lhe agradecendo, Senhor, por estes 3 anos de ministério. Obrigado, Jesus. Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor tem nos guardado, Tu és o Deus da nossa provisão. Eu creio, Senhor, que nós estamos entrando em um tempo de coisas maiores. Pai, eu libero essa palavra, neste 3º ano dessa obra, que nós viveremos o melhor ano da nossa vida, ano de coisas maiores, anos de abundante chuva, o ano da bondade do Senhor vai ser concluído, Senhor, neste tempo, em o nome de Jesus, Pai, e para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor aí, você que crê. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Quero convidar agora aí o pastor Tarcísio para se conectar conosco aí pela internet. Deus abençoe. Vamos à palavra do Senhor. Glória a Deus. Quero convidar todos vocês a se posicionarem para ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos comemorando o aniversário da igreja de Ribeirão Preto, né? Mas a alegria e a felicidade é de todo o ministério. Amém? Vamos, antes da gente ler alguma coisa, eu queria que você colocasse agora o seu coração diante de Deus e pedisse para que Ele falasse contigo agora. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos e lhe pedimos, Senhor, use esse momento e nos dá revelação espiritual para que possamos sair deste momento aqui, dessa pregação, mais edificados como casa, como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, hoje é um dia de muita felicidade, mas em contrapartida nós sabemos que o mundo está em crise. Aliás, nós podemos dizer que o mundo vem de uma crise assim, de vários acontecimentos que nós, que somos cristãos, sabemos que isso fala assim da volta de Cristo, fala assim do anúncio do Cordeiro, né? Nós sabemos de tudo isso, mas o mundo fica desesperado. Eu me lembro que por esses dias mesmo alguém me perguntou: pastor, o senhor acha que nós estamos no fim dos tempos? E é interessante ver que muitos, mesmo sem nunca terem tido algum contato com o Evangelho, ficam preocupados com o final dos tempos, ficam preocupados com a volta de Jesus, os cavaleiros do Apocalipse, né? E nós estamos aqui fazendo aniversário, celebrando, como se nada estivesse acontecendo, porque nós cremos que a igreja do Senhor, mesmo quando ela passa por lutas e adversidades, o Senhor guarda, né? E eu tenho uma palavra de Deus para você, que é a igreja do Senhor. Tem uma palavra de Deus para o Ministério Família Ágape, de forma geral, mas especialmente para o pessoal de Ribeirão Preto, porque talvez vocês aí achem que assim, nós estamos aqui com a nossa igrejinha, estamos aqui com o nosso trabalho, e eu quero dizer para você que o que vocês estão fazendo aí é muito maior do que vocês conseguem vislumbrar. E eu posso dizer a meu respeito mesmo, sabe, irmãos? Eu nunca imaginei que eu estaria pregando na internet para 3 igrejas nossas, eu nunca imaginei isso, eu nunca imaginei coisas tão grandes que Deus tem nos levado, tem nos permitido ver, né? Amigos maravilhosos, pessoas maravilhosas que eu conheci, que foi um arranjo divino, com certeza, né? Ribeirão Preto, com certeza foi um arranjo divino, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque o mundo, ele teme más notícias, mas nós que somos filhos de Deus, guardados pelo Espírito Santo de Deus,
nós podemos crer e confiar no Senhor. E eu queria começar a pregação lendo uma passagem de Jeremias. Está lá em Jeremias 17, versículo de número 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar frutos. Amém? Eu quero dizer para vocês, vocês são como essa árvore plantada junto às águas, porque nós não dependemos do clima do mundo, do que está acontecendo no mundo. Nós estamos plantados junto às águas do altar, ao rio que flui do trono de Deus. Nós podemos descansar no Senhor, amém? Então, segundo essa palavra aqui, mesmo em momentos de sequidão, de dificuldade, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem garante a nossa folhagem verde. E eu sei que Ribeirão Preto, Ministério em Miguel Badra, aqui nós cresceremos porque estamos no Senhor, ligados no Senhor. Alguém essa semana até me questionou a respeito do vírus. Pastor, mas esse negócio do vírus, o senhor não teme? Sabe, o temor, ele, na verdade, ele nos aprisiona a uma realidade que ainda não aconteceu. E a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor, Ele guarda a sua igreja. E uma coisa que eu tenho batido nessa tecla, sabe por quê, irmãos? Porque muitos pastores na internet têm pré-anunciado um julgamento de Deus para a terra. Então eles falam assim, olha, havia muita pornografia, muita sujeira, muita imundície, e é por isso que Deus tem permitido o mal vir e se estabelecer. E sabe, irmãos, eu não creio que tudo que está acontecendo é sim a mão de Deus, eu não creio. Eu creio que os demônios que vieram para matar e roubar e destruir, eles estão soltos na terra. E quando o ser humano, ele abre a porta, o demônio entra, não é? Eu creio assim. E alguém chegou para mim falando sobre o cavaleiro amarelo, né? Porque lá no Apocalipse, eu só vou contextualizar, lá no Apocalipse 6, nós lemos a respeito dos 7 selos. E dos 7 selos, nós sabemos que 4 selos falam dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E o último cavaleiro que é apresentado é o cavaleiro amarelo. Está lá em Apocalipse 6, a partir do versículo de número 8. E esse cavaleiro amarelo, ele é um amarelo esverdeado, ele fala da morte, ele fala do inferno, e é interessante que a Bíblia fala morte e inferno, e tanto um quanto o outro falam de 2 tipos de mortes. A morte fala da morte física, e o inferno fala da morte que aguarda a alma do ser humano. Então, e aí fala desse cavaleiro como se os demais cavaleiros viessem trazendo destruição, e esse cavaleiro amarelo que vem com pestes, que vem é um cavalgar de fome, de destruição, de terremoto, né? Esse cavaleiro em especial, ele tem essa prerrogativa de trazer a morte e o inferno. Então algumas pessoas, com medo do juízo de Deus, elas às vezes perguntam, pastor, mas o senhor não acredita que é o cavaleiro? Irmãos, eu até acredito que sim, que pode ser a atuação de um cavaleiro, sim, porque o cavaleiro é um demônio, não é? Mas eu creio piamente que a igreja recebeu o poder de Deus para repreender os demônios.
Eu posso ler com você Lucas 10, 19, eu posso ler com você Marcos 16, 17, eu posso ler com você Romanos 16, versículo de número 19, existem vários versículos, mas Jesus mesmo, quando estava falando a respeito da sua igreja, lá em Mateus 16, ele fala, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus 16, versículo 17. E aí ele disse o quê? Em Mateus 16, versículo 18. Ele diz assim, e se vocês ligarem alguma coisa aqui na terra, será ligado nos céus. E aquilo que vocês desligarem na terra, será desligado nos céus. Então eu creio sim, que pode haver a atuação de cavaleiros, de demônios na terra, mas eu creio que Deus deixou a igreja como um farol, a igreja como o ponto de salvação para essas nações, para esse povo, e aquilo que o mundo pensa que é destruição, na verdade é sim uma forma de Deus salvar mais e mais pessoas que estão vendo os sinais da volta de Cristo. Eu não estou especificamente aqui para pregar sobre os sinais da volta de Cristo, mas eu preciso falar para vocês que estão edificando igreja, principalmente para os irmãos aí de Ribeirão Preto, vocês estão edificando algo que tem muito valor para Deus. Nós aqui, quanto ao Ministério Família Ágape, o Badra, aqui o Jardim Márcia, nós estamos edificando algo que tem significado para Deus, e é isso que é importante, é nós entendemos que não importa qual é a ameaça do diabo, nós somos filhos amados e guardados pelo Senhor, amém? Amém? Você crê assim? Isso é muito importante. Sabe, lá em Gênesis, capítulo de número 18, conta a história quando o anjo do Senhor passou pela vida de Abraão, e Abraão, homem de Deus, a Bíblia, nesse próprio capítulo 18, chama Abraão de amigo de Deus. Olha só que maravilha, Abraão era amigo de Deus. O anjo, em determinado momento, no capítulo 18, ele diz assim, como eu posso ocultar alguma coisa do meu amigo Abraão? Olha só que maravilha, né? E então Abraão, ele simboliza a igreja em alguns momentos, ele é o tipo da igreja, e a gente vê que os anjos passaram por Abraão, mas havia um destino. Qual era o destino daqueles anjos? A destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra simboliza a cidade do pecado. Ali havia muito pecado, ali, enfim. Deus tinha decidido destruir e julgar o pecado daquela cidade. Eu quero dizer uma coisa para você. Nosso Deus, Ele é amor. O nosso Deus, Ele proveu tudo que nós precisamos para andar no caminho certo. Contudo, nós precisamos lembrar de algo que é fundamental. Não há como acreditar num Deus santo sem que esse Deus faça algum tipo de justiça. Então ele é santo porque ele é puro, e ele é puro porque ele limpa, ele é puro porque ele não aceita algumas coisas, ele é puro porque ele é 100%, amém, irmãos? Então, lá em Gênesis 18, os anjos estão passando por Abraão, e de repente, Abraão fica sabendo, porque o anjo falou que o que ia acontecer, que eles iam destruir Sodoma, e aí o anjo fala para Abraão, e Abraão diz assim, a partir do versículo de número 22, fala, olha, eu sei que o Senhor está indo destruir Sodoma, mas eu queria saber se houvesse ali em Sodoma pelo menos 50 pessoas que são justas, o Senhor deixaria de destruir aquela cidade? E a história conta que
O anjo estava andando a caminho de Sodoma, para destruir Sodoma. E Abraão, devagarzinho, intercedendo ao lado do anjo, falando: olha, se tiver 50, o senhor pouparia? O anjo falou: olha, se tiver 50, eu pouparia essa cidade. E aí o anjo vai andando, e Abraão vai andando, e Abraão pergunta: e se tivesse 40? O anjo falou: olha, se tiver só 40, eu poupo a cidade. E aí vai, eu sei que Abraão falou 50, falou 40, falou 20, falou 10. E o anjo falou: olha, se tiverem 10 pessoas nessa cidade que forem justas, então nós não destruiremos essa cidade. E Abraão parou de falar ali nos 10. Só que é interessante que na cidade não havia 10. Se você ler o contexto, você vai ver que na cidade só tinha Ló e sua família, que era Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Então tinha ali 4 pessoas que eram justas. Mas a história conta que Deus não trouxe destruição sobre Sodoma e Gomorra enquanto Ló e a sua família estavam dentro de Sodoma. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que Deus não trará destruição enquanto sua igreja está aqui nessa terra. Deus não trará o juízo, Deus não punirá, preste atenção, Deus não irá punir a igreja juntamente com o pecado do ímpio. Isso é tão forte, irmãos, que se nós acompanharmos a palavra do Senhor em Êxodo, Êxodo, quando o Senhor, ele dá os 10 mandamentos, depois ele faz algumas leis, ele mostra algumas leis do que não poderia acontecer. E quando o Senhor fala lá em Êxodo 23, a partir do versículo de número 7, o Senhor fala: olha, não aceitem falso testemunho. E nesse versículo ele fala assim: não aceitem falsos testemunhos, porque eu não aceito punir o justo com o ímpio. E se o ímpio estiver mentindo, ele será punido. Nosso Deus é justo, amém, irmãos? Então, antes mesmo de acontecer alguma coisa com a igreja do Senhor, se nós temos aqui várias pessoas que são justas pelo sangue do Senhor, amém? Nós temos mais de 10 pessoas aqui reunidas justas pelo sangue. Então eu quero dizer para você, o Senhor não trará juízo enquanto sua igreja estiver reunida em seu nome. Essa é a maior prova. E você sabe por que eu estou falando sobre isso? Porque a obra da igreja não deve ser especular coisas que são infundadas. Eu vejo muitas pessoas se preocupando com detalhes e esquecendo que o mais importante é ser igreja no conceito de que Deus chamou para ser. E esse é um ponto muito negligenciado por muitas pessoas que estudam escatologia. Elas querem falar sobre os cavaleiros, elas querem falar sobre as carruagens, sobre os tipos bíblicos, mas elas esquecem que o mais importante da escatologia é a igreja de Cristo. Se não houvesse o povo de Deus, não haveria igreja. Se não houvesse igreja, não haveria necessidade do fim, do casamento. Eu acho interessante, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, para vocês entenderem, porque o Senhor Jesus, ele falou sobre a volta dele. E nós, irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos, sim. Você precisa abrir os seus olhos, você precisa pregar o evangelho, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje estão simplesmente negligenciando o tempo. Olha, irmãos, lembrem-se do que aconteceu com Cristo. Jesus veio, ele andou no meio do povo, mas os judeus tinham
uma escama nos seus olhos e não conseguiram enxergar o Cristo, mesmo Ele tendo ressuscitado ao terceiro dia, eles não conseguiram crer no Senhor. E eu queria te chamar a prestar atenção nessa pregação, porque você foi chamado para crer no Senhor. Esse é o tempo em que o Senhor usará para guardar, proteger os seus filhos, cumprir todo o propósito dele. E é interessante que os discípulos perguntaram isso para o Senhor. Lá em Mateus, vamos só para a gente contextualizar, lá em Mateus 24, a partir do versículo de número 3, Jesus responde uma pergunta dos seus discípulos. Os seus discípulos chegam para Jesus e perguntam: Senhor, quando vai acontecer essas coisas que o Senhor está falando aí? O Senhor começou a falar da volta dele. Ele fala: quando que vai acontecer? O Senhor pode falar para nós? E eles falam assim: quando é que vai acontecer a consumação dos séculos, né? E aí o Senhor responde para eles. Então Mateus 24, a partir do versículo de número 4, vamos ver. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vedes, não vos assosseis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Pois bem, irmãos, eu creio que nós estamos vivendo sim o princípio das dores. Jesus ele não disse a data, mas uma coisa ele disse: é necessário que assim aconteça. Eu não encaro essa passagem de Mateus 24 como uma alegoria, não, ele falou: vai acontecer dessa forma. Muitos dirão que são o Cristo, eles vão tomar o lugar de Jesus. Irmãos, fora no mundo que a gente conhece aí, tem muitos homens que dizem ser Jesus, mas aqui no Brasil a gente até tem um suposto Jesus brasileiro, né? O Henrique Cristo. Eu sei que muita gente dá risada quando a gente fala assim, mas ele acha mesmo que ele é a reencarnação de Jesus. Só que tem Jesus aí no mundo aí de todas as formas, né? O próprio Reverendo Moon, com a Igreja da Unificação, ele dizia ser o Cristo, e assim vai. Tem um Cristo aí também que vem da Rússia, ele tem todo aquele tipão, cabelo grande, barba, eles também se autoproclama Jesus. Enfim, tem louco para todo mundo, mas aqui a gente vê que Jesus está falando do quê? De alguém que viria para enganar. E na Bíblia nós temos várias pessoas que vêm para enganar. Quem vem para enganar? O falso profeta. Na Bíblia nós sabemos que tem falsos profetas que virão. Temos falsos cristos, pessoas que dirão ser Deus. Falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos. Tem tudo isso, irmãos. E Jesus disse: olha, na época em que for o finalzinho, então vai ter uma forte nuvem de pessoas. O clima vai ter muitas pessoas que se dirão, que tentarão enganar a igreja. Porque, olha, irmão, o diabo quer enganar a igreja, viu? O diabo quer tirar você do caminho de Jesus. Por isso, volte-se ao Senhor. Só que é interessante que nós podemos dizer que esse espírito de engano é em tudo. Irmãos, o apóstolo Paulo, em algumas passagens bíblicas, ele falou assim: eu sofri também por causa de falsos irmãos. Então tem falso pastor, falso obreiro, falso apóstolo, falso profeta e falsos irmãos também. Aí você vê Jesus no versículo de número 6, ele diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Interessante, irmãos,
que se você olhar esse relato, aliás, Mateus 24, Jesus fala dos selos do Apocalipse. Lá em Apocalipse 6, se você pegar essa passagem e linkar as duas, e colocar as duas uma do lado da outra, você vai ver que Jesus falou sobre os selos. Mateus 24, ele fala dos falsos cristos. Quem são os falsos cristos? É o falso evangelho, que é, na verdade, o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco. Aí você fala, pastor, mas como que o senhor pode dizer que é o cavaleiro branco? Sabe, irmão, se você for lá em Apocalipse 6, a partir do versículo de número 2, você vai ver que o cavaleiro branco, ele é seguido pelo cavaleiro vermelho. Ele é seguido pelo cavaleiro preto e pelo cavaleiro amarelo, e todos eles são demônios. Então nós podemos dizer que Jesus nunca vai ser seguido por demônios, amém, irmãos? Jesus não vai ser seguido por demônios. Outra coisa, na palavra do Senhor, quando se trata de Jesus, não diz que Jesus vai vencer, diz que ele venceu. Ali, o cavaleiro branco, ele sai como quem vai vencer, mas ele não venceu. Quem venceu foi o Cordeiro Santo, amém, irmãos? Ele não venceu. Esse cavaleiro, ele tem outros tipos, né? Ele foi lhe dado uma coroa. Quem lhe deu essa coroa? Não foi Deus que deu a coroa para ele. Você vai ver que esse cavaleiro branco, ele tem um arco na mão. Na Bíblia, as pessoas de Deus não lutavam com arco, eles lutavam com espadas. Então, o primeiro cavaleiro, ele simboliza o engano. Jesus falou, olha, no início vão ter pessoas que vão vir para enganar. O segundo cavaleiro é o cavaleiro vermelho. O vermelho fala do que? De guerra. E Jesus disse, olha, e ouvirei certamente falar de guerras e rumores de guerra. E Jesus fala o que? Não vos assusteis. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Por mais que vocês estejam edificando igreja, sabe, temerosos, não vos assusteis. Esse é só o princípio das dores, mas o Senhor, Ele guarda a igreja dele. Não vos assusteis. O cavaleiro vermelho fala da guerra, o cavaleiro preto fala da fome, da carestia, da inflação. Quantas pessoas por esses tempos têm perdido o emprego, têm perdido, sabe, as finanças têm aumentado de uma forma incrível. Por quê? Porque tem demônios no mundo que estão cavalgando. Cavaleiro branco, cavaleiro vermelho, cavaleiro preto, que Jesus fala aqui também, no versículo. No próprio versículo 6, Jesus disse assim, no versículo de número 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Aqui o cavaleiro preto. E o último que eu já falei, que é o cavaleiro amarelo, que simboliza a peste, a morte. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus disse, não vos assusteis, por quê? Porque a igreja é protegida, porque a igreja é separada, porque a igreja tem poder de passar por momentos de deserto e mesmo assim frutificar. Eu quero dizer para você, vocês vão passar por momentos, sim, porque o mundo passa por esse momento, mas a igreja do Senhor crescerá. A igreja do Senhor não depende da água que o mundo depende. Nós estamos ligados às águas que vêm do trono do Pai. Nós estamos ligados à presença do Todo-Poderoso. Nós estamos na sombra do Altíssimo. Amém, irmão? Você crê nisso? É necessário que você creia nisso. Aleluias! E aí essa pessoa que perguntou para mim a respeito dos cavaleiros e, enfim, irmãos, assim, eu teria que pregar só sobre isso para a gente poder ter um entendimento completo. Mas eu queria falar para você que o mais importante de tudo é a igreja. E o que vocês estão fazendo está no coração de Deus. Eu vou dizer para vocês que vocês estão de parabéns, viu, Ribeirão Preto? Não é porque vocês são especiais, mas é porque vocês estão manifestando a presença de Deus que está dentro de vocês. Parabéns! Glória a Deus por isso. Sabe, eu quero falar para você que para você entender o Apocalipse, para você entender os sinais da volta, você precisa entender sobre o casamento judaico-cristão.
você tem que entender sobre o casamento. Porque muitas pessoas querem entender escatologia, o Apocalipse, sem um entendimento bíblico. E aí fica uma coisa incontrolável, é alegoria para tudo quanto é canto, né? Mas para você poder ter uma visão panorâmica de tudo, você precisa entender sobre o casamento judaico. Por quê? Porque todos os símbolos que nós vemos no Apocalipse e na escatologia falam do casamento. E por que falam do casamento? Porque o propósito é a igreja. Palavras como noivo, noiva, trombetas, lâmpadas. Todas essas palavras são mencionadas no Apocalipse. Por quê? Porque o propósito é pegar o povo de Deus e uni-lo com o seu Senhor no final de todas as coisas. Esse é o propósito. Sabe, eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas de uma forma rápida, se você olhar, o casamento, ele tipifica a união mais sublime da palavra de Deus. Porque nenhum parente você escolhe, somente a sua esposa. Então, precisa ser voluntário. Sabe, no Antigo Testamento, você pode falar, pastor, mas existia casamentos arranjados. Mas até os casamentos arranjados lá, que o pai, que ele tinha que ter um consenso entre os noivos. Você vê isso lá em Gênesis, quando Abraão manda o seu servo Eliezer buscar uma esposa para o seu filho. E Eliezer, ele fala, está lá em Gênesis 24, Eliezer fala assim, e se eu for lá e a mulher não quiser vir? Por quê? Porque era assim, era necessário que ela quisesse vir para casar, senão não havia casamento. Então, o casamento, ele tinha que ter o momento do encontro, aonde o noivo se encontrava com a noiva, eles caminhavam, eles se conheciam. Isso fala do casamento cristão, do casamento judaico do Antigo Testamento, por exemplo. Outra coisa que eu acho muito bacana é que depois que o noivo conhecia a noiva, ele tinha que fazer um compromisso de se casar com ela. Então, uma vez que ele decidia, não, eu vou casar, descobri que é ela que eu quero, então ele tinha que fazer o seguinte, ele tinha que ir até o pai da noiva e pagar o dote. E o dote não era barato, então o noivo pagava um preço pela sua amada. Mas aí depois que ele pagasse o preço, já estava tudo certo? Não, ele tinha que pagar o dote e ele ainda tinha algumas responsabilidades, mas isso fala da nossa condição hoje como igreja. Você conheceu Jesus, você aceitou Jesus voluntariamente, amém? Hoje você se torna noiva porque Ele pagou o preço na cruz do Calvário, e não foi um preço barato, Ele pagou o dote pela sua igreja. Então qual era a certeza que a noiva tinha que o noivo voltaria? É que o noivo, na hora que conheceu e firmou uma aliança com ela, o noivo foi até o pai e pagou o dote. O Senhor pagou o dote pelas nossas vidas, amém, irmãos? Glória a Deus, eu acho isso muito, muito incrível, né? E depois que ele pagava o dote, a única coisa que acontecia entre os três, viu? Os três. O pai, a noiva e o noivo. O pai da noiva, né? A noiva e o noivo. Eles tinham responsabilidades. O pai, nem tanto, mas eles firmavam uma responsabilidade diante do pai da moça. Qual que era a responsabilidade? O noivo tinha que voltar,
preparar o lugar onde ia morar, o noivo tinha que preparar o sustento da família, né, a casa, enfim, mas o noivo tinha que também fazer outra coisa. O noivo tinha que dar para ela mais ou menos a data e o momento que ele viria buscá-la. Então essa era a responsabilidade do noivo. Aí vinha a responsabilidade da noiva. Qual era a responsabilidade da noiva? A noiva tinha que se preparar. Ela tinha que conhecer muito a respeito do que era sua responsabilidade de noiva, e ali, depois disso, mulher, né? E ela tinha que se manter imaculada. Ela tinha que se manter debaixo de um compromisso. Ela não podia se apaixonar por mais ninguém. Ela não podia firmar compromisso com mais ninguém, porque uma vez que o preço foi pago, e uma vez que ela afirmou gostar e querer isso, ela deveria se preparar para o casamento. E aí tem uma coisa muito interessante aqui nesse contexto do casamento, porque, pelo menos eu achei muito interessante, né? O noivo, ele não dizia a data específica. Por quê? Porque quando ele estabelecia, pagava o dote, conversava com a noiva, ele voltava para casa, e geralmente ele voltava para a casa do seu pai. O seu pai tinha uma fazenda, tinha uma casa grande, e o combinado é que quem diria o momento exato do casamento era o pai, porque o noivo poderia voltar do compromisso com a noiva e ansiosamente fazer tudo de qualquer jeito. Então, o que ele fazia? Ele voltava para a casa do pai, ele pegava uma parte do terreno lá e ele montava a sua casa, ele arrumava a sua casa, ele arrumava o sustento, ele deixava tudo pronto. Imagina o noivo correndo lá, preparando o sofá, a cama, tudo, e ele deixava tudo arrumadinho, e depois que ele deixasse tudo arrumadinho, ele ia até o seu pai. E chegava para o seu pai e falava: pai, agora está tudo pronto. E aí o pai vinha até a propriedade que ele havia dado para o filho, e ele visitava todos os cômodos, visitava tudo e falava assim: agora está pronto. Então, aí o pai falava assim: agora você pode voltar, porque está tudo pronto. E é interessante que foi exatamente o que o Jesus falou. Em Mateus 24, lá no versículo de número 36, lá no finalzinho, Jesus diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Porque essa era a imagem de um filho que estava preparando todas as coisas para se casar. Amém? Então, tudo remonta que Deus tem um compromisso com a sua igreja. E é tão verdade isso, irmãos, que se você avançar, sair do capítulo de número 24 e for para o capítulo de número 25, do versículo de número 1 ao versículo de número 13, Jesus conta a parábola das 10 virgens. Por quê? Ali ele está falando da noiva que aguarda. Ali está falando da necessidade da noiva vigiar. No versículo 13 ele fala: vigiai. No versículo 13 ele fala: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Olha o que o Senhor fala: olha, igreja, vocês precisam vigiar. Sabe, tem tanta revelação aqui que não dá nem para entrar, tem que passar rápido. Deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção. A igreja não tem que ficar preocupada com o cavalgar dos cavaleiros. A igreja não tem que temer o que o diabo está falando. A igreja tem que se preocupar se tem ou não óleo na botija. Tem óleo na lâmpada. Se a sua lâmpada está iluminando de fato, se a sua lâmpada está alcançando aqueles que estão nas trevas ou não, essa é a maior necessidade da igreja. Oh, meu irmão, como é importante você entender isso, porque o Espírito Santo, ele clama:
Sabe, os que são igreja, eles clamam pelo Senhor, eles querem a volta do Senhor. Quem é igreja do Senhor? Está em Apocalipse 22, versículo 17, diz: e o Espírito e a noiva dizem, vem. Se você tem o óleo dentro do seu coração, você fala, Jesus, vem, vem sobre mim. Você sabe por que muitas pessoas ficam preocupadas com o cavalgar dos cavaleiros? Porque eles não entendem que o noivo está às portas. Não olhe errado. Mude sua perspectiva. Olhe para o Senhor neste momento. O apóstolo Paulo, ele foi tão... Como que eu posso dizer? Ele foi tão simples, né? Aqui veio uma palavra pragmático na minha vida. Ele foi tão simples na sua fala, que ele disse assim, olha, você sabe por que eu sou apóstolo? Olha só, que forte. Você sabe por que eu sou apóstolo? Eu sou apóstolo porque eu estou preparando a noiva para o noivo. Aleluia! Olha, eu vou ler com você, vamos abrir aqui, abre a Bíblia. 2 Coríntios 11, versículo de número 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aleluias! Glória a Deus! Você sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Olha, o meu maior zelo é pegar a igreja e preparar a igreja para que ela se encontre com o Senhor. Sabe, o problema das noivas lá de Mateus 25 foi não guardar o óleo. 5 prudentes e 5 nécias. O que fala dessas 5 nécias? Aquelas que são igreja, mas que não vivem para Deus. Isso é muito sério. Sabe, talvez você diga assim, pastor, mas eu não sou perfeito, eu tenho dificuldade, eu nem sei se eu sou noiva. Deixa eu falar, você é noiva sim. Você é justo sim. Porque quando você crê em Jesus, você vira um corpo com Ele, amém, irmão? Então se você aceitou a Cristo, então você está, se você pegar a palavra do Senhor é demais, né? Colossenses 3, se você pegar do 1 ao versículo 3, fala que quando você aceitou a Cristo, Ele te colocou em Jesus, e colocou Jesus em Deus, você está guardado, você está protegido. Se você pegar lá, 1 Coríntios 1:30, fala que Ele se tornou a nossa justiça, a nossa sabedoria, a nossa redenção, a nossa purificação. E Jesus se tornou tudo isso. Então quando você aceita Jesus, você se torna uma noiva pura. Muitas pessoas aceitam Jesus no último momento da sua vida, e naquele último momento elas se tornam noiva do Senhor. Glória a Deus. Mas a questão aqui que nós vemos é que o apóstolo Paulo diz assim, que ele foi chamado para preparar, e quando existe a palavra preparar aí, está falando do quê? De um processo. Algumas pessoas aceitam Jesus lá no último momento de vida e não tem tempo para se preparar. E quando a gente fala da noiva, todas as 10 virgens lá de Mateus 25 eram virgens, eram igrejas, mas nem todas aceitavam o preparo. Nem todas aceitaram o óleo. Não apenas seja igreja, seja uma igreja com óleo. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Aleluias! Sabe, o apóstolo Paulo lá em Filipenses 1:6, ele fala, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quer dizer, o mesmo apóstolo que diz que você foi colocado em Cristo e por isso você é noiva purificada, que você aceitou Jesus e foi justificado, é o mesmo apóstolo que fala que você precisa aceitar o trabalhar de Deus na sua vida. Então tem 2 momentos. O primeiro é aquele que você aceita e se torna. O segundo é aquele que você enche a sua lamparina de óleo. Nós precisamos ser uma noiva que está cheia de Deus, com a luz. O que esse mundo precisa nesse momento em que os cavaleiros estão cavalgando
Eles precisam da luz, eles precisam da igreja. Se levante como igreja. O Senhor tem levantado essa igreja, esse ministério, para romper as trevas. Aleluias. Sabe, eu tenho uma coisa para te dizer que eu estava refletindo. Muitas vezes quando a gente ouve as pessoas falando, elas falam coisas emotivas, mas que não carregam verdades bíblicas. Uma vez eu ouvi uma pessoa, você com certeza já ouviu também isso, falando assim, olha, desse mundo a gente não leva nada. Você já ouviu isso? Desse mundo a gente não leva nada. Isso não é bíblico. Lá em Apocalipse 14, versículo 13, diz que nós levamos para os céus as nossas obras. Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Nós levamos, sim. O que a noiva tem que se preocupar com as suas obras? É agora que nós precisamos que os discípulos se levantem e preguem. É agora que os discípulos têm que levantar. Sabe, nesse momento que estamos tendo esse surto dessa pandemia, é agora que os discípulos têm que se blindar. É agora que você tem que ser fiel à sua igreja. É agora que os dizimistas têm que dizimar. Antes não, pastor, antes também, mas agora muito mais, porque agora é que a luz vai aparecer. É muito fácil ser fiel antes de ser tentado. Mas quando você for tentado, seja fiel. Aí você vai mostrar que você é uma noiva. Uma noiva que tem óleo. Pastor, como que eu venço as tentações? Busque o óleo. Seja igreja. Ouça as palavras, ore. Obedeça aos seus pastores. É agora que nós temos que ser igreja. Aleluias. Sabe, eu estava meditando sobre tudo isso e o Senhor colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você. Irmãos de Ribeirão Preto, preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Eu não tinha ideia que eu teria uma igreja em Ribeirão Preto. Porque vocês acham que é a igreja de vocês, mas eu sinto parte da igreja de vocês aí agora. Amém? Eu me sinto membro dessa igreja aí. Meu pastor Alfredo, aleluia, minha pastora Renata, eu me sinto membro dessa igreja aí, de verdade. E eu fico imaginando, Senhor, isso não estava no meu coração. Não é que eu não amo os irmãos, não, é que eu nem imaginava. Eu nunca tinha visitado Ribeirão, nunca tinha passado por perto. Mas eu vou falar para vocês. Efésios 1, versículo de número 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O Senhor já tinha escolhido essa igreja antes da fundação do mundo. Quando o pastor Alfredo, a pastora Renata nasceram, o Senhor estava vendo a igreja de Ribeirão Preto nascer. Aleluias! Sabe, muitos irmãos, a irmã Fátima, sabe, a Patrícia, o Charles, sabe, todos vocês aí, todos vocês, irmãos. Fabrícia, todos vocês estavam sendo monitorados pelo coração de Deus. Deus tinha um propósito com vocês antes da fundação do mundo. E aí você fala assim, por que o Senhor diz? Só por causa de Efésios 1,4. Só Efésios 1,4 era o suficiente para afirmar. Mas eu tenho algo para dizer. O propósito final de todas as coisas é a igreja se reunindo em nome do Senhor. Porque é a igreja se reunindo em nome do Senhor que vence a Satanás. E Deus escolheu vocês para serem luz em Ribeirão Preto. Aleluias! Sabe, lembra de Gênesis
Gênesis 1:31, Deus faz todas as coisas e vê que todas as coisas eram muito boas. Gênesis 1:31 fala que Deus viu que tudo era muito bom. Aí se você for ver, quando Deus faz o homem, já em Gênesis 2, porque Gênesis 1 é como se Deus estivesse falando, dando um resumo geral da criação. Gênesis 2, Deus especifica o que vai sendo feito. E aí Deus fala sobre a criação do homem. Por que a criação do homem? Porque o homem é a pérola de toda a criação. Todas as coisas Deus disse e aconteceu. No homem Deus pegou as mãos e fez e soprou o seu espírito. O homem é a pérola da criação. Mas olha só que interessante, quando Deus faz o homem, Deus viu que o homem sozinho não ia cumprir o seu propósito. Deus falou assim, olha, o homem é bom, o homem é perfeito porque foi o que fiz, mas eu preciso melhorar ele. Sabe o que Deus fez? Deu uma mulher para o homem. Deus fez Eva e deu Eva para Adão. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. O homem nunca cumpriria o seu propósito se Eva não existisse. Todo homem deveria levantar as mãos agora e agradecer a sua esposa. É verdade. O homem sozinho não saberia o que era unidade, porque foi depois que a mulher chegou que o homem disse, deixará pois o homem o seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher e os dois serão um. O homem não saberia o que era unidade perfeita sem a mulher. O homem não saberia o que é saudade. Irmãos, eu sinto saudade de todos vocês. Eu sinto saudade da igreja, da reunião da igreja. Mas sabe, o ser humano não saberia o que é saudade se Adão não tivesse Eva. O ser humano não saberia o significado da fidelidade se ele não tivesse Eva. Sabe, Adão não conheceria o que é lealdade se não tivesse Eva. Então, o homem só seria perfeito se porventura Deus desse para ele uma mulher e os dois juntos tivessem uma família. Qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus é que o homem, Adão, conhecesse Eva e os dois juntos formassem uma família, tivessem filhos. Então, esses filhos reunidos seriam a expressão do que Deus é. Como assim, pastor? Deus, quando se fala Deus no Antigo Testamento, é Elohim. Elohim é o quê? Eu preguei isso esses dias. É Pai, Filho e Espírito Santo. E é por isso que em Gênesis 1:26 o Senhor fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, um Deus em três pessoas compõe aquilo que Deus é, Elohim. Então o homem só conheceria os sentimentos de Deus quando ele tivesse um filho. O homem só conheceria os sentimentos de Deus quando ele tivesse uma mulher. Ouça o que eu tenho para te dizer. O Senhor quer cumprir o propósito dele, não só com a sua vida, mas com a sua família. Porque Deus é família. Deus é família. Mas Deus não é uma família bagunçada, onde o pai bate na mãe, onde a mãe trai o pai, onde o filho responde o pai e a mãe. Não, Deus não é uma família bagunçada, Deus não é uma família desestruturada. Deus é família ágape. Deus é uma família que traz o amor perfeito. E Adão não conheceria o propósito se não fosse família. E quando Deus dá Eva para Adão, então, ou contrário, quando Deus dá Eva para Adão, tá certo? Quando Deus dá Eva para Adão, Adão começa a conhecer sentimentos que ele não conheceria. Sabe por que a igreja é importante? Porque assim como Adão recebeu Eva para cumprir o seu propósito existencial, Cristo recebeu a igreja e ele cumpre o propósito dele na igreja. Sabe, é aqui na igreja que você conhece o que é unidade. É aqui na igreja que você exercita a sua aliança, a sua fidelidade, a sua lealdade, a sua renúncia. É aqui que você tem os seus irmãos para exercitar o cristianismo de fato. Cristo
espera que a igreja se reúna e expresse a Deus. E o que é igreja? Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos, aonde estiver uma família, Ágape, eu estarei lá. Talvez você pense que eu estou puxando a sardinha para o nome da nossa igreja, mas não é não. Porque Deus não está em qualquer reunião. Você sabia disso, irmão? As reuniões que não são em nome de Jesus não expressam Ele. Aí você fala, não, lá canta o mesmo corinho, lá fala da mesma palavra. Não, presta atenção. É a reunião que tem a mesma essência dele. O mesmo propósito. Não adianta ser noiva, tem que ser noiva que tem azeite e que expressa luz. Amém? Eu quero ler mais um versículo. Gênesis 12. Quando Deus chama Abraão, Ele disse para Abraão: olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra onde eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E lá no versículo de número 2 e 3, ele falou assim, ó: far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vê? Abraão, desde o início, preste atenção no que eu vou te dizer, meu irmão. Desde o início de quando Deus chamou Abraão, Abraão sabia que o propósito de Deus era que ele tivesse filhos. Abraão não foi enganado. Tanto é que Deus vai lá e troca o nome de Abrão para Abraão. Abrão é pai exaltado, Abraão é pai de nações. Então, se alguém troca o teu nome e põe um nome pai de nações, automaticamente você vai analisar e falar: opa, eu acho que ele quer que eu tenha filhos. Deus chama Abraão e fala: olha, se tu uma bênção. Então, olha, vamos colocar aí, presta atenção no que eu quero dizer. Deus fala para Abraão: se tu uma bênção. Mas, o que era ser uma bênção? Era construir uma cidade? Não, porque Deus não falou que Abraão seria um construtor de cidade. Se tu uma bênção era construir instrumentos musicais? Não, Deus não falou que ele seria músico. O que significa ser tu uma bênção? Porque Abraão com certeza pensou: poxa, Deus mandou eu ser bênção, mas o que ele quer dizer? Ora, Deus manda ser uma bênção e fala: agora você vai ser pai de nações. Automaticamente ele diz: Deus quer que eu tenha filhos, amém? Ser uma bênção aqui é ter filhos. E, irmãos, o que Abraão era? Abraão era estéril. Se Deus tivesse pedido instrumentos musicais, Abraão ia demorar, mas ele ia conseguir fazer. Se Deus tivesse pedido uma cidade, Deus, sabe, não iria estar pedindo algo impossível para Abraão. Abraão poderia fazer uma cidade. Deus pediu uma única coisa para Abraão: anda na minha presença e seja uma bênção. Anda na minha presença e eu vou frutificar, porque você não consegue. Talvez vocês vejam as limitações que nós estamos em. Não sei o que vai acontecer. Preste atenção. Se preocupa em ser uma bênção diante de Deus, que Ele irá frutificar através dessa igreja. Ele irá frutificar através de você. Deus, eu não sei o que fazer. Seja sempre uma bênção. Seja uma bênção para os seus pastores. Seja uma bênção para o seu ministério. Seja uma bênção, porque muitas pessoas querem fazer, mas elas não querem ser uma bênção. Hoje eu estou aqui para abençoar vocês, porque eu sei que aqueles que abençoarem essa obra serão abençoados. Logo mais eu vou colocar um vídeo do pastor José orando por vocês aí, amém? Nós estamos aqui para abençoar esse ministério em nome de Jesus. Seja uma bênção. Sabe, tem tanta coisa que eu gostaria de falar, mas no final de todas as coisas, quando
Lá em Apocalipse, você pega Apocalipse 4, João tem uma visão do trono do Senhor. Apocalipse 5, o Cordeiro se assenta no trono e começa a abrir os selos. Apocalipse 6, os selos são abertos. Mas se você for caminhando na revelação, quando chega lá em Apocalipse 7, versículo de número 9, as famílias e as nações estão diante dele, cantando que ele é santo. Sabe quando nós cantamos aquela música que a gente canta, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, poderoso Deus. Sabe? Se for lá em Apocalipse 5, lá no finalzinho eles estão cantando, poderoso Deus. Eles estão falando daquele que é digno. Por quê? Porque lá em Apocalipse 7, você vê as nações cantando. Porque tudo começou com Abraão. Abraão não tinha ideia. Abraão não tinha a menor ideia de que no final de todas as coisas, os seus filhos estariam reunidos cantando na frente do trono do Todo-Poderoso, santo, santo, digno, digno. Ele não tinha ideia, mas o que ele tinha que fazer? Ele tinha que determinar na vida dele ser uma bênção na casa do Senhor. A obra que vocês estão fazendo é maior do que vocês conseguem enxergar. O que vocês estão ouvindo aqui é fruto de muita alegria espontânea do meu coração. Mas eu quero orar com vocês, você sabe por quê? Não só pela igreja de Ribeirão Preto, sabe? Pela igreja do Miguel Badra, pela nossa igreja aqui, eu quero orar com vocês, sabe por quê? Porque essa obra que nós estamos fazendo aqui, ela é muito maior do que o que nós podemos enxergar. Um dia nós estaremos diante do Todo-Poderoso, diante do Cordeiro. E pessoas se reunirão conosco e dirão assim, olha, eu nasci fruto do trabalho de vocês, eu nasci de lá, eu nasci da oração de vocês, eu nasci da pregação de vocês, eu nasci daquele lugar, eu te agradeço. E você vai falar assim, olha meu querido, eu sei que você está me agradecendo, mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu sei que você está me agradecendo, mas a Ele toda a honra, toda a glória, porque dele, por ele, através dele são todas as coisas. A unção de Deus só passou por nós, e o que nós temos que fazer? Decidir ser uma bênção, decidir ser uma noiva que deixa ser tratada, decidir ser uma noiva que confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração, entrega o seu caminho ao Senhor e saiba que o mais Ele fará. Amém? Quero convidar você para orar. Feche os seus olhos. Você que está com o seu irmão ao teu lado aí, diga para ele que ele é uma bênção e que o Senhor tem algo muito maior do que ele pode enxergar. Fala, olha, Deus tem coisas grandes para vir aí. Amém, meu irmão? Vamos orar. Não temas, o Senhor é contigo. A paz do Senhor, irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui para dar os parabéns para os irmãos. Gostaria muito de estarmos aí com vocês, mas infelizmente a situação, fez com que não desse, mas eu tenho certeza que mesmo estando distante, não vai tirar o brilho dessa grande festa que é o aniversário da igreja de Ribeirão Preto. Parabéns, pastor Alfredo, pastora Renata, nós da igreja Miguel Badra amamos vocês. Amém, meus queridos. É isso aí, pessoal. A graça e a paz a todos, tá? Nós desejamos a todos vocês aí, sabe, um feliz aniversário, tá? Que esse ministério ele venha crescer, tá? Pastor Alfredo, pastora Renata e seus líderes aí, tá? Que o Senhor esteja à frente, esteja no controle, e nós estamos aqui sempre intercedendo para que essa obra ela venha prosperar, ela venha crescer, tá? Mas de antemão eu quero aqui deixar o abraço do povo do Miguel Badra, tá? A vocês aí de Ribeirão Preto, tá? Um abraço a todos vocês aí, tá
bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu vou agora fazer uma oração, tá? Que o Senhor, Ele possa continuar abençoando esta obra maravilhosa aí, e cada vez mais a gente venhamos estar junto num só espírito, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar neste momento em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito Deus e eterno Pai, graças eu dou ao Senhor, meu bom Deus, porque mais uma vez o Senhor nos deu esta oportunidade de poder estar na sua presença, Pai, de exaltar e glorificar o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Sabendo, Senhor querido, que o Senhor realmente é aquele que está no controle, está na direção de tudo, Pai. Então, Pai, muito obrigado a Deus. Eu venho, Senhor querido, através desta oração, Senhor, pedir, Senhor querido, que o Senhor continue nos abençoando, continue, Senhor, nos dando a sua graça, Senhor, para que nós venhamos, ó Pai, passar por este processo difícil, ó Deus, e sabendo, ó Deus, que lá na frente nós iremos cantar o hino da vitória, Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, meu Pai. Então, Deus, que o Senhor venha, Pai, derramar a sua porção, Senhor, no decorrer, Senhor querido, Pai amado, desta semana, a cada um dos seus filhos, ó Deus, a cada filho do Senhor, meu Deus, que faz parte, Pai, deste corpo, ó Deus, vidas que estão, Senhor querido, Pai, alinhadas junto com a sua palavra, Deus, Pai amado, sempre, Deus querido, clamando, orando e colocando diante da tua presença, meu Pai. Deus, eu oro agora, Pai amado, de uma maneira especial, Deus, amado, pelo ministério, Senhor, que de Ribeirão Preto, ali, Pai, o pastor Alfredo, a pastora Renata, ali, Senhor, que do Charles, ó Pai amado, a Fabrícia, a irmã Fátima, todos aqueles que estão ali junto com o pastor Alfredo, Pai, que a unção do Senhor vinha, Senhor, querido Pai, ser de forma, Senhor, querido Pai, dia a dia, Senhor, na vida deles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu oro também, Pai amado, e coloco diante do Senhor, meu Pai, esta semana, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor. O Senhor venha abrir portas, o Senhor venha suprir necessidade, o Senhor venha operar milagres, o Senhor venha, Pai amado, libertar vidas, Pai, para o louvor da sua glória, Pai. Assim nós cremos poderosamente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, entregamos a nossa vida ao Senhor, porque sabemos, meu Pai, que a nossa vida está em boas mãos. Então, Deus, receba neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre nós, meu Pai, dia a dia, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, o amor de Deus, nosso Pai, seja com cada um de vós, desde agora para sempre, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.